mas eu até tenho a impressão de que essa técnica não pegaria para cima do Pompeu, que a diferença de pontos do Pompeu com o níquel em função das duas baterias anteriores, não teria a menor razão de ser o Pompeu disputar com o níquel a posição nessa bateria. O níquel vencendo a bateria, o Pompeu teria condição de chegar até sexto lugar ainda. O níquel passou para frente. E o níquel passou o Pompeu. Mas olha lá, o Pompeu já na saída do bico de pato, ele foi bem mais rápido. É uma briga muito, muito boa mesmo. Faltam 2 voltas para o final desta terceira bateria, que é a prova final. Nós contamos aqui, nesta tarde, com a participação da equipe técnica do Canal 6, formada por Cirso Di Masi, que é chefe de externa e também o câmera. Luiz Belém, cameraman também. Nosso companheiro Paulo Ixi, é o diretor de TV. Carlos Carneiro, auxiliar técnico, e Del Boni, operador de vídeo. Esta é a equipe que leva até você as emoções desta prova do Campeonato Paranaense e Campeonato Curitibano de kart Fórmula 180. Agora o níquel consegue uma certa abertura e no final acaba ganhando a terceira bateria, mas quem saiu ganhando mesmo com esta foi mesmo o Pompeu, que seguramente já é o grande vencedor da tarde, certo? Porque ele conseguiu chegar em primeiro na segunda bateria e em segundo na primeira. E nessa daqui ele fez segundo também. Os carros vão à pesagem e nós já vamos à premiação e as informações finais desse encontro. Canal 6, as emoções do esporte estão aqui mesmo. Ponta Grossa tem precinho de Zapel, é só aproveitar. Precinho de Zapel é assim. Dormitório para casal Monterrey, guarda-roupa com penteadeira, 10 portas e 4 gavetões, 2 criados mudos, cama de casal com baú. Sabe quanto? Na Zapel, apenas 899 mil à vista ou 12 pagamentos de 188.500 sem entrada. E tem brinde, gente. Com o seu Monterrey, você ganha um despertador Kinsley. Ponta Grossa tem precinho de Zapel. Avenida Vicente Machado, esquina Balduino Tax. Nesta terça, 9h15, Empório Brasileiro. Poesia, música, caos e canto. Uma verdadeira roda de verso e prosa com Rolando Boldrin. Empório Brasileiro. Nesta terça, 9h15 da noite. Oferecimento: Clock, sinônimo de panela de pressão. Conhaque São João Nabar, o conhaque do milagre. E Círculo Verde, equipamentos para irrigação de grandes áreas. Não há necessitados, não há gente com fome, quando há justiça, quando se reparte, quando há solidariedade. E todos repartiram o pão e não havia necessitados entre. Campanha da Fraternidade. Pão para quem tem fome. Patrão, o trem atrasou, por isso estou chegando agora. Você lembra? Trens superlotados, ônibus e caminhões atolados, atrasos e prejuízos todos os dias. Era assim o transporte no Brasil. Em menos de 20 anos, isso tudo mudou. Saímos do bonde para o metrô. Os trens de subúrbio melhoraram muito nos últimos 5 anos e estão levando o dobro de passageiros. Já temos quase 100 mil quilômetros de estradas pavimentadas. E as novas rodovias espalham progresso pelas regiões pioneiras. O transporte de passageiros e cargas melhorou em todo o país. Você trabalhou e o Brasil mudou.
meses desde 1964. Os dólares ajudam a produção e garantem o emprego de milhões de trabalhadores brasileiros na indústria, no comércio e na agricultura. Os portos foram aparelhados e colaboram para uma eficiente expansão de nosso comércio com o resto do mundo. Grandes investimentos modernizaram nosso sistema portuário. Você trabalhou e o Brasil mudou. Nesta segunda, James Stewart, Richard Widmark, Shirley Jones, Linda Crystal. 2 homens e uma missão especial: conduzir uma caravana de colonos e libertar prisioneiros brancos que se encontram em poder dos índios. Terra Bruta, nesta segunda sem lei especial, às 9h15 da noite. Bandeirantes. Em cada momento há sempre uma magia. Ei! Outra guerra de travesseiro? Um coração aberto. Agora vamos ver quem é quem. Pode transformar. Muitas vezes, os maiores momentos nascem das coisas mais pequenas. Dos Mormons, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Jovem, você que completa 18 anos neste ano, compareça até 30 de junho numa junta do Serviço Militar próxima de sua residência ou de um órgão alistador da Marinha ou da Aeronáutica, levando a certidão de nascimento e 2 fotos 3x4. Serviço Militar, a segurança do Brasil em nossas mãos. Palavras maravilhosas do Cordeiro que não me deixaram realmente muito contente. A classificação final de uma prova sem problemas alguns é a seguinte: em primeiro lugar, o kart número 80 de Pompeu Calicete, que soma 50 pontos no campeonato, sendo esta a primeira prova do campeonato. Em segundo lugar, o kart número 25 de Luiz Guilherme Níquel, com 40 pontos. Em terceiro lugar, o kart número 4 de Ricardo Broto, com 34 pontos. Em quarto lugar, o número 73 de Marco Antônio de Pauli, com 26 pontos. O quinto lugar, número 19, José Antônio Zatter Júnior, com 24 pontos. E o sexto lugar, José Pepito Sanches, com 19 pontos. Esses são os 6 primeiros que serão agraciados com a premiação da prova. Perfeito. A próxima etapa será no dia 14 de abril, aqui mesmo, no cartódromo do Shopping Pinhais. Exato. Você acredita que quais são as principais reivindicações dos pilotos junto à direção da prova? Eles pediram alguma mudança no traçado da pista, alguma melhoria na própria pista, ou o pessoal está achando que é uma adaptação, já poderá providenciar melhores tempos para uma próxima prova? Eu acredito, eu vou concordar contigo no último ponto, porque os pilotos realmente não chegaram a fazer uma reivindicação mais forte a nível da organização da prova, mas a meu ver a pista necessitaria de algumas melhorias, porque ela tem alguns pontos que ela dificulta, até sobremaneira, a forma de pilotar. Mas em termos gerais eu acredito que nós tivemos sucesso, tivemos sorte porque o tempo aí acabou se mantendo firme, né? E eu agradeço a vocês todos a atenção. Nós é que parabenizamos a você pela bela coordenação desta prova, pela direção e, como bem frisou o João Antônio, foi uma prova sem incidentes, realmente uma prova limpa. Amigos, esta é a sua TV Paraná Canal 6, a sua TV das emoções do esporte.
Segunda Sem Lei Especial. Você não pode mandar uma tropa para o território Comanche sem quebrar o Tratado de Paz. Um passo em falso e você terá outra guerra ainda em seu colo. Isso não ficará muito bem em sua filha. Isso não lhe interessa. O Marechal McCable e o Tenente Jim Gary são destacados para uma missão especial. Conduzir uma caravana de colonos dentro do território Comanche, onde esperam libertar prisioneiros brancos. Achará nosso filho. Eu sei que sim. Eu posso ver uma luz brilhando em sua cabeça. James Stewart, Richard Widmark, Shirley Jones, Linda Crystal. Terra Bruta. Segunda Sem Lei Especial. Muito bom dia, meus amigos do Show do Esporte. São 11 horas e 4 minutos em São Paulo. Com muita alegria, com muita disposição, nós estamos iniciando mais um Show do Esporte. Um Show do Esporte especial, por que não, né? Hoje é dia de Páscoa e nós queremos que todos vocês fiquem conosco durante todo o dia. E hoje a gente vai até às 11 da noite, hein? Muito futebol, muitas atrações para você. E você está reparando aqui no placar, né? Nós temos aqui um placar, pesquisa da Copa, os favoritos do povo. E hoje nós vamos fazer uma pré-seleção. Você que vai ligar para cá, daqui a pouquinho os telefones vão ser liberados, você vai ligar para cá e vai escolher a sua seleção. Na primeira hora vamos escolher os melhores goleiros, depois vamos para o lateral direito, depois para o zagueiro central. Hora a hora a gente vai mudando para que você possa ligar, concorrer a todos os nossos prêmios e a gente vai saber, evidentemente, os 3 mais votados no final do programa. E no domingo que vem, nós pegamos os 3 mais votados e você vai escolher, então, e nós vamos escolher a seleção do povo aqui do Show do Esporte, da nossa seleção brasileira. Você sabe que a convocação está chegando por aí e nós vamos antecipar, então, o que o povo está querendo em termos de seleção brasileira. Tá ok? Por exemplo, goleiro, nós temos aqui algumas sugestões. São sugestões, evidentemente. O Leão do Palmeiras, o Paulo Vitor do Fluminense, o Acácio do Vasco, o Carlos do Corinthians. Você vota em quem você quiser. São sugestões apenas e daqui a pouquinho. Lateral direito, o Leandro do Flamengo, o Edson do Corinthians, o Aldo do Fluminense. Você vai ligar para cá, vai escolher o seu favorito, evidentemente. Vamos fazer uma pré-seleção para no próximo domingo nós escolhermos dos 3 mais votados de cada posição a nossa seleção. A seleção do Show do Esporte e, evidentemente, será uma amostragem muito importante, né, para o próprio técnico da seleção brasileira. Tá ok? Boa Páscoa para todo mundo. Vamos ficar juntos neste domingo com muitas atrações, com muitos prêmios. E agora você vai ficar sabendo o que é que o Show do Esporte vai apresentar para você neste 7 de abril. Vamos lá. 11 horas, prepare seu aperitivo, nós estamos no ar e começamos com o futebol solidário e eficiente da Ponte Preta, ao vivo, direto de Vitória contra a Desportiva. Uma e 15 da tarde, nosso show vai em frente agora com o tênis masculino.
Direto do Rio, você assiste a grande final do Masters da Copa Bradesco. Duas da tarde, depois do almoço de Páscoa, tome um cafezinho e prepare seu coração. É hora das emoções da Copa Brasil de Sinuca com os maiores jogadores do país mostrando todo o talento para você. O bom jogador sai apenas do espeto. O prego não sai do espeto, entrega o jogo. A sinuca, talento é fogo. 4 Um pouco de respeito, pelo menos. Isso? Só no microfone. Não. Você não vai falar. Jesus tem. Mas isso eu direi. Sim, não, mas isso eu direi, mas eu estou achando que está dessa maneira. Tá bom. Momento na capela do Hospital das Clínicas, a primeira-dama da República, Dona Risoleta Neves, dirige suas primeiras palavras à nação. Dizer ao povo brasileiro, a cada um brasileiro, uma palavra, eu diria, de conforto. Tamanha tem sido a sua coragem para chegar até nós um alento numa hora em que tanto precisamos dele, que tive vontade de dizer, mas o meu pensamento era tão forte que eu tenho certeza ele chegava a cada coração do brasileiro. Num determinado momento, alguém perguntou a um monarca que tomava a direção do seu país o que ele sentia naquele momento. E ele respondeu: eu tenho medo, mas a coragem do meu povo é tão grande que eu tenho certeza que poderei governar. Assim tem sido a nossa situação. Medo pelo que pudesse chegar até nós, determinado por Deus, mas certo da solidariedade desse povo que nos levantou e que nos deu coragem para enfrentar dias terríveis, mas graças a Deus, hoje um dia de esperança. Hoje, domingo de Páscoa, já havia combinado com os padres camelianos que atendem aqui o hospital e que diariamente têm celebrado missa na sala contígua ao nosso apartamento e nos tem dado força para vencer tudo que Deus nos tem posto nas mãos. Já tinha proposto que Tancredo hoje assistiria à missa conosco, que é feita diariamente às 6 horas da tarde. Deus não quis assim. Não quis que ele estivesse presente de corpo, mas estará acompanhando do seu quarto, como na sexta-feira ele próprio pediu que gostaria de ouvir o sermão das 7 palavras. Os padres conosco rezaram o evangelho do dia, ele acompanhou, sempre atento e sempre corajoso, sempre com a esperança que poderá levar essa gente maravilhosa, nossa, brasileira, irmãos, que nos tem envolvido com tamanho carinho e nos tem dado as suas preces do fundo do coração. Essa gente que não sabemos o que fazer com ela, porque cada um à vontade
é ter junto do nosso peito, abraçar, agradecer e dizer: Deus lhes pague, os meus irmãos. Tancredo, o seu presidente, caminha para a recuperação. Uma vez, tendo condições de trabalhar, ele lutará, vocês tenham certeza, para que tenham dias melhores, na sua dignidade de sempre, na sua coragem permanente, em todos os passos de sua vida. Ele soube honrar todos os seus compromissos com todos que se cercavam dele, para serem dirigidos, para serem consolados, para serem ajudados, enfim, aqueles que precisavam de consolo corriam à sua procura. E ele realmente foi, na sua vida inteira, um samaritano, ajudando, curando, e um sirineu também carregando com seus irmãos essas cruzes que vão nos ombros de cada um. Agradeço como se fosse ele que aqui estivesse falando. E peço a cada um que continuem rezando, porque se não fossem as orações, não teríamos essa força que Deus nos tem dado. As orações têm chegado até Deus e Ele nos tem confortado. Não se deixem levar por notícias que não são verdadeiras. Há pessoas que têm dentro de si uma amargura permanente. E depois de ouvirem as notícias verídicas, lançam para essa multidão de brasileiros irmãos notícias falsas que assustam, que deprimem e que façam com que todos tenham ideia de um quadro que não é real. Rezemos por essas pessoas, porque elas precisam de ajuda. Elas têm dentro de si infelicidade. Elas têm amargura, mas não devia jogá-las no coração dos outros. Obrigada, que Deus lhes pague e continuem rezando. Estão aí as palavras emocionadas da primeira-dama da República, Dona Rizoleta Neves, logo após a missa de domingo de Páscoa celebrada na capela do Hospital das Clínicas. Esta é a primeira vez que Dona Rizoleta Neves se dirige à imprensa, manifestando o seu estado de espírito com relação ao estado do presidente Tancredo Neves. Voltaremos a qualquer momento com mais informações. Marta Cibele, Rede Bandeirantes, São Paulo. A família brasileira. De segunda a sexta ao meio-dia, comentários, gols, reportagens, esporte total. Toda a equipe premiada de Luciano do Vale reunida para discutir os problemas do esporte no Brasil e no mundo. Os grandes acontecimentos, as decisões. Esporte total. Entrevistas ao vivo, matérias especiais. A cobertura de todos os esportes. De segunda a sexta ao meio-dia. Bandeirantes. Desportiva e Ponte Preta. Oferecimento. Privé, Praia de Leste, 200 mil de entrada e 81 mil em até 24 pagamentos. 225-11-33. Urânia C, o lubrificante do caminhoneiro. Banestado, o Banco do Paraná. Café Damasco, puro e forte, bicampeão de qualidade. Kirten, Casa Pop, 5 peças por apenas 3.300.000. O D da Taça de Ouro joga com 1 Sérgio, 2 Toninho, 3 Osmar, 4 Valdir, 6 Evandro. Pelo meio de campo, 5 Regis, 8 Márcio Luiz e 10 Gercinho. No ataque, 7 Gilmar, 9 Adilson, 11 Mauro. O técnico é Carbone. A Desportiva aqui de Vitória joga com 1 Rogério, 2 Paulinho, 3 Zé Luiz, 4 Sidney, 6 Senna. Pelo meio de campo, 5 Japonês, 8 Tião, 10 Paulistinha.
No ataque, 7, Rogerinho. 9, Júlio César. 11, Tizil. O técnico, Zuza. Juiz da partida, Tito Rodrigues, auxiliado por Alceu Conerado e Luiz Antônio Silva. O trio de arbitragem é do Paraná. Alexandre. Muito bem, Gilson. Eduardo Savoia. Muito bom dia, meus amigos do Show do Esporte. A Ponte Preta praticamente classificada e o time da Desportiva Ferroviária desclassificada, sem a menor possibilidade. Aliás, o futebol capixaba vive uma das suas piores crises de toda a história. Pelo que eu vi de uma entrevista do técnico Carboni, dizendo que vai colocar o seu time de uma forma mais cautelosa, eu acho que a Ponte Preta, se fizer isso, vai correr algum risco. Mas se jogar o seu futebol, o futebol que vem apresentando ao longo desta Taça de Ouro, mesmo jogando fora de casa, a Ponte Preta tem todas as condições para sair daqui com mais uma vitória. Agora, vai depender da coragem do técnico da Ponte Preta. Esta é a primeira atração do Show do Esporte, com muitos prêmios para você nesse domingo e muitas emoções. Você pode começar a ligar, VASP atende você. Você pode começar a votar a partir deste momento. É uma das grandes atrações desse Show do Esporte. A pesquisa da Copa Seleção do Povo. E você pode começar a ligar para o Show do Esporte para os nossos telefones e votando primeiro. Votando primeiro nos nossos goleiros. Você pode indicar o seu goleiro de preferência para a nossa seleção brasileira. Os nossos telefones já começam a tocar. Aí estão os números para a sua confirmação. Você estará concorrendo a muitos prêmios, mas inicialmente você deve votar apenas para goleiro. É 533-6333, 832-6333. Aí estão os números para você, a identificação. VASP atende você. O goleiro que você queria ver na seleção agora vai ter seu voto, né? É só ligar para o Show do Esporte. Não esqueça, no começo você deve votar apenas para goleiro. Depois, sucessivamente, iremos solicitando o seu voto para as demais posições. Vamos ao Hospital das Clínicas conferir o nosso presidente. Informativo da Secretaria de Imprensa da Presidência trouxe neste domingo de Páscoa boas informações. 1. Infecção. O organismo não tem emitido sinais de agravamento. 2. Pulmões. O direito está praticamente bom. No esquerdo, foi notada a diminuição das dificuldades. Daria para você dar mais detalhes desse quadro? Bem, esse é um quadro que confirma, segundo os médicos, uma evolução favorável do estado de saúde do senhor presidente nas últimas horas. A notícia do pulmão foi uma notícia obtida através de radiografia feita esta manhã. Pela radiografia, segundo o diretor do Departamento de Radiologia do Hospital das Clínicas, o professor Álvaro Magalhães, constatou-se, como você disse, que o pulmão direito está praticamente normal e que há uma regressão nas dificuldades do pulmão esquerdo. Em relação ao processo infeccioso, como você também referiu, não surgiram dificuldades novas nas últimas horas. Isto estabelece um quadro, neste momento, extremamente favorável, a ponto de o doutor Henrique Walter Pinotti ter dito agora há pouco para mim que, neste momento, uma boa definição da situação de saúde do presidente seria dizer-se que ele tem um quadro que deixou de ser delicado neste momento para ser um quadro estável, ainda inspirando cuidados. O que está chamando mais a atenção dos médicos? A infecção ou as dificuldades dos pulmões? Os médicos têm, nessas últimas horas, dedicado, digamos, maior atenção à questão do pulmão.